Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aprove a Deus. Se encontramos aqui em Curitiba, Paraná, onde eu estou situado hoje, transmitindo a live, chama Fazenda Rio Grande. E eu louvo a Deus porque aprove o Senhor nos trazer aqui. E estando aqui, eu sei que Deus tem para realizar sinais, prodígios e maravilha. E não é diferente para cada um daqueles que já me acompanham na cidade de Osasco, São Paulo. Não é diferente para aqueles que são todos daqui. E sabemos que estas famílias que Deus escolheu a dedo, elas serão, como eu gosto de falar, a chama. Elas serão, na verdade, aqueles que vão nos ajudar a trazer uma palavra a cada lar, a cada situação, uma palavra essa revestida com poder celestial. Então nós juntos estamos lançando a rede. E falar em lançar a rede, eu quero te convidar, meu querido, eu quero só aqui trazer o versículo que Deus colocou no meu coração nesta manhã, e sei que Deus há de falar com cada um de vocês, sei que Deus há de transmitir essa palavra também para aqueles que necessitam e estão longe em outras nações, outros lugares, e essa palavra tem tudo a ver com aqueles que fazem parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre desordem santa. Eita, não sei se você já teve o prazer de ler em Atos capítulo 17, verso 6. Diz o seguinte: contudo, não os achando, arrastaram a Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: ó, esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui. Gente, eis aqui um fato. E o fato é o seguinte: eu e qualquer pessoa que se diz ser discípulo do Senhor Jesus, que se diz ser cristão, gente. Eu falo já nesse sentido porque tem muita gente, sabe, inventando, criando coisas que a palavra não dá nenhum tipo de respaldo. Então, nós não precisamos reinventar a igreja. Não precisa reinventar coisas que nós sabemos que está acontecendo no meio de pessoas que dizem ser discípulo ou cristão do Senhor Jesus. Olha, em vez disso, meu querido, em vez disso, o que a gente aprende? O que eu posso tirar desse verso, dessa palavra da parte de Deus? Em vez disso, na verdade, nós precisamos redescobrir a igreja. Para quem não sabe, a igreja ela é a única organização que o próprio Cristo estabeleceu. Então, por exemplo, Joe Campbell disse o seguinte: cristianismo organizado, né? Cristianismo organizado que não consegue, ó, cristianismo organizado que não consegue, gente, causar desordem, está morto. Que palavra, pensa um pouco sobre isso. Então aqui, gente, é uma coisa que eu gosto do livro de Atos. Inclusive o livro de Atos, eu louvo a Deus pelo reverendo Plínio Lovisotto. Chama a memória porque quando eu peguei isso aqui eu lembrei de um dia que ele sentiu da parte de Deus no seu coração que eu viesse ministrar essa matéria que ele ministrou há muitos anos no ITQ. Então Deus abençoe o pastor Plínio, missionário Dionísio Lovisotto, são pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Osasco. Então a Deus todo louvor, toda honra, toda glória pela vida desses pastores. Mas a minha memória, quando veio, ela trouxe uma boa lembrança, porque de um fato acontecido fez que eu buscasse a formação, buscasse que eu viesse, eu veio, né, da parte de Deus eu busquei, melhor dizendo, me formar, aprender para poder ensinar. Então, por causa disso, pela misericórdia de Deus, a gente tem uma formação acadêmica na área de teologia por causa dessa situação que aconteceu. E eu lembro que isso foi início, como até hoje eu venho estudando. Então, falando isso, retorna aqui para algo que você possa, como eu, guardar no seu coração, sentir que Deus tem te chamado, sentir da parte de Deus que é Deus que te escolheu. E a verdade tem que ser dita,
Porque o próprio Jesus fala, ó, Reginaldo, meu querido, não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi, então glória a Deus. Olha só, gente, parece que quando você pega esse texto, o livro de Atos, como eu estava já comentando, parece que por onde o apóstolo Paulo passou, por onde ele passou, gente, não tinha como não acontecer o quê? Uma conversão ou um motim. Olha que coisa interessante. Nunca houve na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, sabe, um momento de tédio com este homem de Deus. Olha que coisa interessante. Seus críticos, gente, em Tessalônica, disseram, por exemplo, que Paulo e Silas causaram um alvoroço por todo mundo. Então está dizendo, então eles acrescentaram, agora chegaram aqui. Meu Jesus, que Deus nos dê graça, ousadia, que Deus permita que eu e você possa transmitir o evangelho, que é o poder de Deus. Eu digo a você o que nós precisamos. Hoje, eu não estou falando ontem, né, mas nós precisamos hoje. Gente, é uma desordem santa, mas em que sentido? Nós precisamos, em nome de Jesus, é fazer como a igreja primitiva fazia. A ousadia que Deus deu àquele povo escolhido, um povo revestido com poder celestial, por onde eles passavam, eles anunciavam Jesus Cristo ressuscitado. E no nome de Jesus, e no nome de Jesus, pessoas foram curadas, libertas, cárceres abertos. Eita, como foi algo lindo da parte de Deus. E hoje não é diferente, meu querido. No nome de Jesus, nós podemos sair pelos caminhos, pelos valados, anunciando o evangelho, justamente o evangelho que salva, um evangelho que cura, sabe, um evangelho que liberta, um evangelho que nosso Jesus é o nosso batizador com o Espírito Santo, anunciar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele está aí às portas para levar a sua igreja e juntamente com Ele ter uma vida eterna para todos sempre, e sempre eu digo amém. Então, precisamos voltar, meu querido, a fazer como a igreja primitiva fazia. A igreja, de fato, naquela época, sim, ela não era perfeita, mas eu digo isso, ela não era perfeita 2000 anos atrás, porém, assim como a igreja hoje também não é perfeita, mas eu e você, eu tenho certeza que podemos ver, ao lermos o livro de Atos, como eu estava citando, que a igreja primitiva tinha todos os desafios que a igreja de hoje enfrenta. Por que eu digo desta forma? Por que eu estou falando desta forma, melhor falando? Porque, gente, você vai achar sim, infelizmente, hipocrisia. Você vai encontrar, infelizmente, né, divisão como havia naquela época, mas também eu tenho que trazer à tona. Você, ao mesmo tempo, como igreja, sabe? Como igreja, você vai notar que lá eles viraram o mundo, melhor falando, de cabeça para baixo. E hoje, através do evangelho, imagina o que pode acontecer. Eita Deus! Então, de fato, querido, as coisas sobre as quais você pode ler no livro de Atos, sabe, as coisas que aconteceram lá através dos homens, das mulheres, pessoas que foram de fato usadas pelo Espírito Santo, ela pode acontecer em nome de Jesus nesses dias. Oh, querido, é só você parar para pensar um pouquinho. Quando aconteceu essas coisas lá, o ano foi 33 a 63 depois de Cristo. E houve sim, vamos dizer, intervenções do Espírito Santo, mas também a gente sabe que havia pessoas, aleluia, como eu, como você, pessoas vivendo, sabe, sua fé, não abrindo mão da fé que foi depositada em seu coração. Tudo é possível que crê. E eu creio que hoje, por exemplo, você pode estar vivendo o que for, passando, sabe, vamos dizer como um bom nortista, aí, um perreio na sua vida, aí, uma dificuldade tremenda. Mas a palavra, uma vez liberada, no nome de Jesus, esse nome tem poder. Ele pode trazer a cura, ele pode trazer a libertação, ele pode trazer à tona a salvação, porque quem nos convence é o Espírito Santo. Eu peço o meu melhor amigo, quem é o Espírito Santo, que convença,
que atue na mente, que quebre qualquer que seja a fortaleza, que infelizmente conseguiu guarir daí. Então que ele arranque pela raiz. Pois eu digo, havia pessoas lá naquela época vivendo a sua fé de uma maneira tão prática. Foi o Espírito de Deus, como pode operar hoje, operando através da palavra de Deus no coração daquele povo. Que esta palavra revestida com poder celestial venha a causar esse alvoroço, venha trazer uma desordem santa. Por isso que eu falo, repito, gente, nós precisamos redescobrir a igreja. E esta igreja é a única organização que o próprio Jesus Cristo de Nazaré estabeleceu. Ei, faça parte dela. O aceite como o único e suficiente Salvador da sua alma, para a glória de Deus. Quem vos fala, eu sou amigo de sempre, meu querido. Um querix, um enviado da parte de Deus, um apóstolo, da qual o Senhor tem me colocado em lugares, em nações, me colocado em bairros, estado, e hoje eu me encontro aqui, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Então daqui, que o Senhor seja a vossa paz, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, e que o Senhor lhe conceda neste dia um dia de vitória em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque se Deus ele é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Eita, tenha um bom dia. Shalom.